Excelente segunda-feira, bom dia, bom dia! Café com Marketing aqui com você, iniciando mais um papo. Marketing e qualidade, né? A gente está trabalhando forte esse ano na questão da qualidade dos processos, gerenciamentos, enfim. Estou na diretoria da pasta da qualidade lá na CIS, na Associação Comercial e Industrial de Sapucaí do Sul. E o objetivo é justamente implementar dentro das empresas os conceitos de qualidade. Então lá a gente vai começar com o 5S, talvez você já tenha escutado falar. Eu estou tentando fixar aqui. Vamos lá. Mas que qualidade? Quem é tu para falar de qualidade, né? Que qualidade tem a ver com marketing? Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Qualidade é processos, marketing é processos, marketing é projeto. Quando a gente não encara marketing como processo, como projeto, a gente não tem resultado, a gente só tem barulho, isso é fato. Então, a partir do momento em que eu preciso de estratégia e plano de ação, eu preciso de processos, tá? Marketing é promessa, qualidade é cumprimento. Por favor, anota isso. Marketing é promessa, qualidade é cumprimento. Então, enquanto o marketing cria expectativas pela identidade visual, pela comunicação, pelo posicionamento e pelo discurso com os clientes interno e externo, inclusive na última transmissão que a gente fez, a gente falou sobre comunicação com o cliente interno, endomarketing, as tendências aí, né? Já na onda do ESA-RS que finalizou na semana passada. A qualidade entrega aquilo que foi prometido, ou mais. E aí a gente consegue retroalimentar o ciclo de virtuosidade da empresa e da marca para com o mercado. Se o marketing promete luxo, o serviço precisa ser luxuoso. Isso é branding, é gestão de marca única e pura. Se você promete eficiência, você tem que entregar resultados rápidos. Ou se você... mas Aline, eu trabalho com uma linha gourmet personalizada, não é sobre resultado rápido, sobre qualidade, ok? Então não fala em eficiência, fala em qualidade, né? São os valores, os princípios que determinam, que balizam, que são o farol do seu negócio para o relacionamento com o seu cliente, daí que partem as estratégias, tem que estar tudo alinhadinho, azeitado. Quando que dá confusão? Quando desalinha. Por isso que algumas empresas, quando crescem muito rápido, elas se desalinham, tá? Então, as especificações e conformidades ajudam o marketing a ser honesto. Por que eu tô falando de especificações e conformidade? Já para entrar na nossa pauta de hoje, já vindo para a questão mais técnica, que dentro do marketing a gente tem aí uma base sólida que trata de especificações, conformidade, adequação, uso e excelência, tá? Então, quando a gente pensa em marketing, não só... Aliás, quando nós pensamos em qualidade, não só nos projetos de marketing, mas para a sua vida também, para os seus negócios, para todos os seus departamentos, a gente tem que pensar nesses 4 elementos quando a gente fala em qualidade. Especificar, especificações, conformidade, adequação, uso e excelência, tá? Vamos abrir um pouquinho mais sobre esses itens para você entender como que você entrega aí uma comunicação assertiva com o cliente. Essa é a base de todos os processos de qualidade, também é para a questão do marketing, tá? Então, nas especificações eu tenho um foco central, que é o que é prometido tecnicamente. Eu preciso que sua equipe de marketing entenda o produto. Saiba, domine os pitches de vendas, no sentido de especificação. Então, você já viu algumas outras lives minhas falando sobre venda consultiva? Tem uma relação direta sobre eu saber de fato aquilo que é meu produto, aquilo que é específico do meu produto, tá? E aí, por exemplo, tá? Eu tenho aqui um equipamento com potência X, e eu tenho um padrão Y. Os meus vendedores, meu time tem que saber comunicar isso, essas especificações, exatamente sobre o que entrega. Bom dia, bom dia. Outro pilar da qualidade que fazem parte dos processos de comunicação de marketing e também de todos os seus departamentos aí é a conformidade, ou seja, se foi entregue dentro do prometido, tá? Então, procedimentos, por exemplo, uma clínica estética, que foi exatamente, seguir um protocolo ali, tá? Tem um protocolo, o protocolo tá direitinho, alinhado, manda o requisito, é entregue. Então, isso, bom dia, Manny, bom dia, Lilian.
Conformidade. Conformidade é um pilar da qualidade. Tem que estar nos processos de comunicação. Entender os conceitos da qualidade dentro do marketing é fundamental, porque é o que estabelece um relacionamento com o seu cliente. Então, não adianta eu fazer pitch de vendas, promessas, e o seu comercial também tem que estar alinhado com isso. Porque, como eu sempre digo, a gestão ela começa dentro de casa. Então, o marketing explode aquilo que você é. Então, adequação ao uso, tá? O outro pilar da qualidade, adequação ao uso. Se atende o que o cliente esperava, ok, tá dentro do padrão de qualidade, tá? Agora, o cliente, por exemplo, ainda no exemplo de uma clínica estética, ele nota melhora real na pele, por exemplo, depois que faz um procedimento, se eu vendi isso, né? Aqui no caso do MEI, uma construção civil, o cliente fica satisfeito, ele percebe, a reforma foi feita, adequada, tipo assim, ele tá feliz, foi entregue o que foi prometido. Então, a adequação ao uso. E por último, dentro dos quadrantes básicos, mundialmente, tradicionalmente utilizados nas empresas em termos de qualidade para fazer a melhoria contínua, depois rodar o ciclo PDCA de manutenção e melhoria contínua, tá o pilar da excelência, né? Ou seja, aquilo que eu entreguei, aquilo que eu prometi dentro da minha comunicação supera, de fato, o encantamento do cliente, supera o que o cliente esperava. Então, num exemplo bem prático, por exemplo, ainda da clínica, né? Vamos supor que o cliente chega lá e tem um aroma que ele goste, ele se sinta bem, ele se sinta confortável, tem um atendimento memorável. E isso supera as expectativas. Então, quando eu penso em comunicação e marketing, eu tenho que pensar em toda a jornada de relacionamento do meu cliente comigo, desde a fase da captação, para que eu cumpra esses processos da qualidade, não só no sentido de comunicação, sim, mas não só de eficiência e excelência nas entregas dos meus projetos de comunicação e de vendas, mas também naquilo que a minha gestão de fato entrega em todas as pontas, na captação, no relacionamento, na ativação da experiência, que é o momento da venda, dentro do meu consultório, enfim, né? E depois no encantamento. Então, o marketing ético, ele só pode prometer o que o produto ou serviço realmente é capaz de entregar, tá? Eu tô falando marketing ético, mas é a premissa da qualidade, é a premissa dos pilares da qualidade. Por isso que eu defendo tanto essa bandeira da qualidade, e a gente tá dentro da Assis lá fazendo um excelente trabalho dentro da pasta da diretoria de marketing, né? Quando o time de marketing, ele conhece as especificações técnicas e a capacidade de serviço, ele comunica com clareza e com verdade. Quando a sua agência, o que mais acontece aqui eu tô trocando de agência porque o pessoal não entende a minha língua, não sabe, não estudou meu negócio, isso é direto. Então falta um comprometimento aí e até esse alinhamento, às vezes falta, às vezes a dedicação, às vezes aí vai falar com a agência que tá atendendo a gente quando eu faço papel de consultor, mediador. Mas ele não faz reunião comigo, ele não me explica. Então eu tenho os dois lados, eu preciso ter capacidade enquanto gestor de treinar minhas equipes sobre a transparência que eu sou, sobre a verdade que eu sou. Por isso que valores, missão, visão é essencial. A adequação e o uso é o coração do marketing centrado no cliente, tá? Então, só fazendo um review aqui dos pontos importantes, se o marketing ele promete luxo, então ele tem que ser luxuoso, tá? Se na questão das especificações eu consigo garantir aquilo que eu falo, eu consigo entregar aquilo que eu digo que eu vou falar, o cliente sente coerência, tá? Ele confia na marca, ele volta e indica. Então é um marketing muito sábio. A gente sabe que hoje a indicação ainda é a melhor de todos os marketings, tá? E sempre vai ser. Então, e quando eu penso em adequação ao uso, eu penso nesse coração centrado no cliente. Ou seja, em vez de vender, por exemplo, limpeza de pele com nome técnico, eu vou vender pele renovada e viçosa em 1 hora, sem vermelhão no dia seguinte, por exemplo, né? Então eu tô me adequando à necessidade do meu cliente e eu vou estar fazendo aí a questão de tratar dores, desejos, realidades, realizações do meu público-alvo. Isso vai ajudar eu desenhar os meus serviços de acordo com a comunicação que realmente envolve o problema do meu cliente. Então, quando a gente fala no marketing que é super importante você estudar o seu cliente, você fazer pesquisa com ele, entender as dores dele, é sobre isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a gente vai entrar, agora em seguida eu já entro numa consultoria onde a pauta vamos organizar o planejamento de conteúdo. O planejamento de conteúdo, ele tá calcado nas dores do meu cliente. Se você fizer isso, você já tá ótimo, tá? Você já está excepcional. Agora, a excelência para o encantamento, tá? É o marketing espontâneo. O que é o encantamento? A excelência no atendimento.
o ambiente, os detalhes, o cliente embaixador da tua marca. Aline, mas isso é muito distante para mim, isso acontece só com as empresas grandes. Não, se você trabalha nos pilares da qualidade, você vai, independente do tamanho, independente do segmento, se capacitar para galgar essa posição de liderança. Que é isso que a gente quer, é isso que a gente fala, basta ser, basta fazer, tá? Então, a especificação, promessa clara do que é vendido, conformidade, cumprir o que foi prometido, adequação ao uso, alinhar a entrega com o que o cliente realmente precisa e excelência, encantar e transformar as experiências em fidelização, tá? Agora, isso tudo eu tô inventando? Não, gente. Isso tudo, de novo, são as bases da qualidade, tá? São as bases da qualidade. Então, quando a gente pensa aí, por exemplo, nos pais da qualidade, Joseph Juren, por exemplo, que fala muito dessa questão, são os gurus da qualidade, falam muito dessa capacidade de satisfazer o cliente, não é à toa, eu não sei em que momento foi descolado do marketing, né, mas para mim marketing e qualidade tem que andar passo a passo, juntinho, mas as grandes empresas, elas fazem qualidade para buscar selos de certificações, conseguir investimentos, então aí você já começa a entender a importância de tudo isso, não só na narrativa de relacionamento com o cliente de vendas, mas também na narrativa de boa administração, boa gestão, bons resultados, né? Boa ativo de valuation do seu negócio. Então, tudo envolve a questão. Quando eu penso em liderança, eu tenho que passar por um processo de qualidade. Nem que seja por um 5S, tá? Que a gente também, eu não sei se já falei aqui, mas vou falar, é a nossa pauta do ano lá na CIS, a questão do 5S, todo mundo pode implementar, né? Mas, vamos falar sobre isso amanhã. Agora, atende as expectativas do cliente da minha empresa? Se eu consigo dizer que sim, eu tô cumprindo minha proposta de valor. Pra gente encerrar, tá, gente? Eu tô cumprindo minha proposta de valor. Se eu sou uma empresa que cumpre minha proposta de valor, e por isso que a gente tem que começar revisando antes qual é a minha proposta de valor, né? Missão, visão, valores, cultura organizacional, tudo aquilo que a gente sempre fala. Bem, se eu consigo cumprir a minha proposta de valor, rapidamente você já cria uma solidez no mercado que ninguém vai te tirar. Então, às vezes, você não precisa ser um guru do marketing, você sabe que onde você vai, as pessoas te escutam. Por quê? Porque você tem a entrega da proposta de valor. Algumas pessoas fazem isso de uma forma empírica, especialmente quando eu, empresa, fluida. Outras pessoas têm que desenvolver um pouquinho mais à medida que a empresa vai crescendo, tem que colocar processo em cima disso, porque realmente, quando eu começo a ter muitos vendedores, um time muito forte, preciso organizar isso de uma forma mais assertiva, tá? A linha é essa, a linha é qualidade, tá, gente? Então, vê se fez sentido pra vocês, se quiser deixar comentários, amanhã a gente volta. Bom dia, Alex, bom dia! Bom dia, pessoal. Então, amanhã a gente volta com mais um insight, um cafezinho de marketing aí pra gente entender o que os grandes players fazem, que a gente também tem que fazer, independente do nosso tamanho, que é assim que a gente se solidifica no mercado, tá? E a gente faz acontecer, faz a diferença no mundo, faz a liderança acontecer e as vendas naturalmente acontecerem. Dito tudo isso, desejo um excepcional dia, amanhã a gente volta. Até mais, façam uma excelente segunda-feira.